Bom dia, bem-vindos a uma Pegando-se as Escrituras, cheio do coração de Deus. Deus vai se revelar para você, como ele se revelou para mim essa semana, aquele Deus que é um mestre que ensina insistentemente, ensina perseverantemente, assim, né? Com todo amor, com toda a paciência. A gente tem que conhecer o coração desse Deus. Vamos orar, né? Aqui. Vem Espírito Santo, vem com intensidade. Eu peço que tu coloque, Senhor, a tua mão poderosa nesse encontro nosso, Senhor. Vem revelar, vem falar da tua palavra, porque não são apenas letras, a tua palavra é viva, viva e eficaz. Então, vem, traz a tua mensagem para os nossos corações, traz o teu ensino, abre os nossos olhos espirituais, traz sede da tua palavra e mais ainda, sede de ti, Senhor. Vem conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje a gente vai fazer Deuteronômio 2 e 3, né? Semana passada nós iniciamos o livro de Deuteronômio. A gente falou a respeito do nome, né? Que na nossa língua portuguesa ele é simplesmente uma tradução da Septuaginta, né? Da palavra grega Deuteronomium, da Septuaginta, mas que no original, esse livro, no original hebraico, o nome dele é Palavras Ditas, ou Palavras Ditas, a gente falou, né? Que na verdade é o mesmo nome com, com a função, né? De substantivo, palavras, e a função de verbo. São palavras, e essas palavras traduzem muita coisa. Nós vamos ver isso mais uma vez hoje, né? E aí, a gente falou como o Deuteronômio é o livro mais citado do Pentateuco, quando está no Novo Testamento, né? Que é uma das formas de você avaliar a importância e a legitimidade do livro. E ele é um dos 4 livros do Antigo Testamento mais citados, são 39. Ele é um dos 4 mais citados no Novo Testamento. Jesus lançou mão dele várias vezes em ocasiões importantes. Então, segura a onda que esse livro é importante demais para nós, né? E aí eu queria só trazer a gente para o final do capítulo 1, porque Moisés estava ali, né, lembrando a jornada do Monte Sinai até Cades Barnea, aquela cidade de onde os 12 espias foram enviados, né? E o texto já no final ali diz assim, estou falando do capítulo 1 agora, né? Ele diz no 41. Então vocês responderam, depois depois que eles tinham voltado, depois que eles tinham dado o testemunho de que a terra era boa, mas que eles não deviam invadir, 10 deles fizeram isso, né? Os outros dois não concordaram com isso, né? Josué e Caleb, mas 10 deles disseram: Nós somos como gafanhotos na frente dele, não vamos fazer isso. E Deus disse: Olha, por causa disso, vocês vão ficar vagando aí no pó, né? Ali no deserto, e não vão entrar na Terra Prometida. E aí eles mudam de ideia e resolvem fazer a coisa da cabeça deles, né? E aí eles responderam, diz ali no versículo 41, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse, isso é Moisés falando, né? Diga-lhes que não subam, não lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção,
subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. E a gente terminou com um comentário de que obediência fora do tempo correto, né? É desobediência, tanto atrasado como antecipado, né? Deus mandou invadir, eles disseram, não, não vamos invadir. Deus deu a sentença. E essa sentença se cumpriu, do mesmo jeito que a gente vai ver lá no final de hoje, que a sentença de Moisés também vai se cumprir, né? Deus determinou, está determinado. E agora entrando no capítulo 2, a gente começa no versículo 1, diz assim: Em seguida, demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, conforme o Senhor me havia ordenado. Por muito tempo caminhamos ao redor dos montes de Seir. Gente, aqui nesse um versículo, você tem décadas, né? Eles ficaram andando ao redor. Preste atenção, porque aqui nesse versículo a gente leu: caminhamos ao redor dos montes de Seir. Agora vamos para o versículo 2. Dá uma entendida aqui. Então o Senhor me disse: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Estão percebendo? Aqui a gente passou, fast forward, décadas à frente. Deus, uma hora, falou: Chega, basta, vocês já caminharam muito tempo. Não é que eles estavam parados, não, viu? A gente tem a impressão de acamparam ali, ficaram ali. Não, eles ficaram vagando, vagando. Lembra daquela história que quando a nuvem subia, eles juntavam acampamento e marchavam, né? E quando a nuvem ficava parada, eles ficavam ali, naquele lugar, permaneciam. E aí o versículo 3 diz: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte. Então agora eles mudaram de rumo, eles ficaram ali vagando, né? Nas montanhas de Seir. E Deus disse: agora vão para o norte. Dê ao povo estas ordens. Vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. E agora eu queria que vocês se ligassem nisso aqui. Primeiro, Deus está falando dos seus irmãos, que são os descendentes de Esaú. Vocês estão ligados? Esaú era o irmãozinho de Jacó. E Jacó muitas vezes é chamado de Edom, Edom, lembrando vermelho, né? Se você não lembra, vai lá. Gênesis 36, 2 a 8, Deus está falando a respeito disso especificamente. Lá em Gênesis 36, 2 a 8, Deus tinha determinado que aquela terra onde eles iam passar agora seria a terra dos Edomitas. E aí, eu queria ler esse trecho para chamar de volta para vocês. Gênesis 36, 2 a 8, diz assim. Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Lembra que ele ficou bravo? Esaú ficou bravo porque o pai dele abençoou o irmão Jacó, ao invés dele, que era o primogênito, né? Ele não tinha nascido primeiro. E aí ele ficou bravo. E ao invés dele dizer assim, ai, ele disse, meu pai, você não tem uma bênção para mim, né? Ele ficou ali apelando. E em vez de pegar a bênção, Deus deu a ele uma terra. Deus deu a ele, ele disse que ele ia ter uma grande nação também. Mas ele fez tudo o que sabia que não devia ser feito, né? Então, versículo 2 de Gênesis 36 diz: Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com a Ada, filha de Elon, o Hitita, com o Ulibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Besamate deu-lhe Reuel. Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Então, eles eram canaanitas de nascença, né? Eles nasceram naquela terra.
Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todos os da sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para uma terra longe de Jacó, o seu irmão. Os seus bens eram tantos, então ele foi abençoado, né? Que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia suportá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, vem a explicação aqui, né? Estabeleceu-se nos montes de Seir. Então, aqui, só para vocês pegarem essa parte da história que Deus está dizendo: olha, eles foram para o monte de Seir e eu dei esse lugar para eles. Então, vocês vão passar por lá, mas não vão fazer nada, né? Continuando aqui em Deuteronômio, voltando agora para o presente, né, no nosso estudo, Deuteronômio 2 aqui, versos 3 a 8. Diz assim: eles, aqui está falando dos edomitas, né? Terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Olha a advertência de Deus. Eu quero, gente, que nessa leitura, a gente às vezes lê isso como uma narrativa e de fatos, né? De fatos. Mas eu quero chamar a atenção para Deus agindo, para Deus falando. Ele está dizendo: olha, presta atenção, eles vão ter medo de vocês, o que é uma coisa boa, né? Porque os israelitas tinham tido medo dos habitantes da terra. E agora ele está dizendo: veja, esse povo vai ter medo de vocês, mas tenham cuidado. Versículo 5: não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês, versículo 6, vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que tem feito. Ele cuidou de vocês na jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. E aí, aqui a gente vê o quê? Deus está ensinando esse povo a tratar bem os mais fracos. Deus está dizendo: olha, eles vão ter medo de vocês, mas eu dei a posse desses montes, desse espaço aqui para eles. Então, não façam mal a eles, paguem o que vocês consumirem de comida, porque lembra, eles viviam da árvore, né? Aí eu fico insistindo, eu gosto tanto de falar de The Chosen, porque em The Chosen você vê eles tirando, né, aquelas frutas das árvores e levando para uma refeição. A gente aqui acorda, né, e come ovos e bolo e isso e aquilo, né, o café, e, né, o queijo. Eles viviam das coisas que eles arrancavam, né, da terra ali. E aí, eles eram fracos, mas Deus estava dizendo: não mexam com eles. Vocês são o meu povo, mas eu dei essa terra para eles. E a gente precisa entender como Deus faz. E ele lembrou: olha, eu tenho cuidado de vocês. Que é outra coisa, essa aqui, a gente precisa tomar para a gente. Deus cuida de nós o tempo todo. Deus cuida de nós o tempo todo. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você tenha perdido o emprego, mesmo que tenha acontecido alguma coisa que não é bom do ponto de vista humano, né? Material, mas a palavra de Deus diz: todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando ele diz a eles aqui: eu tenho cuidado de vocês, ele também tem cuidado de nós. Ele também tem cuidado de nós. A gente precisa reconhecer isso. Então, não há motivo de ansiedade. O cristão não pode ficar ansioso, né? Eu entendo que há coisas que você fica apreensiva, meu Deus, como é que é isso, né? Estou desempregada há tanto tempo, e a situação econômica geral, e uma guerra pode vir, e tudo vai aumentar, né? Os impostos vão aumentar, a fome, a violência no lugar onde eu moro. Mas Deus diz: não andeis ansiosos
por coisa alguma. E aqui ele está dizendo, porque eu tenho cuidado de vocês, eu cuidei deles e eu cuidei de vocês também, né? Vamos continuar aqui, versículo 9. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, já é outro povo, hein, gente? Não perturbem os moabitas, nem provoquem uma guerra com eles, pois não darei a vocês nenhuma parte alguma da terra deles como possessão, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Vocês estão vendo? Esse não era o povo de Deus, né? Os edomitas não eram, os moabitas também não eram. Aqueles eram descendentes de, é, é, de Edom, né? E esses agora, os moabitas, são os descendentes de Ló. Lembra Ló, o sobrinho de Abraão, né? Os moabitas, eu vou falar já já, deixa eu continuar lendo aqui, senão eu vou me perder aqui no meu encaminhamento, né? O tempo vai passando. Versículo 10 diz assim: Ora, antigamente os Emins habitavam nessa terra. Eram um povo forte e numeroso, alto como os Anaquins. Como os Anaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os Moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus. No entanto, os descendentes de Esaú os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no lugar deles. Assim como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Então, o Senhor nos ordenou: agora levantem-se, atravessem o vale de Zerede. Assim, atravessamos o vale. Então, veja. Aqui Deus está dizendo assim: do mesmo jeito que ele tinha feito com os edomitas, que a gente tinha falado, né, com relação a Seir, agora também o Senhor fez com relação a Ar, que era o lugar onde estavam os Moabitas, os descendentes de Ló, com uma das filhas deles lá dele. Lembra daquela história lá, né, do incesto? Pá, aquela história ali. Mesmo assim, Deus deu a terra de Moabe, né, para os descendentes de Ló. Aí, veja, o que que Deus está falando aqui? Havia homens fortes. Essas palavras todas, Emins, Anaquins, Refaíns, eram nomes que eles davam àqueles homens guerreiros. A gente já falou disso no passado. A gente não vai se ater a isso aqui de novo. Mas eram homens temerosos, homens grandes, fortes e lutadores. Mas o que é que Deus está dizendo aqui? Olha, eles foram vencidos. Também o Senhor entregou aqueles gigantes em mãos, né, de quem ele queria dar. Isso, gente, para a gente é assim, ai, tem coisas que são impossíveis, isso aqui é impossível, né, de acontecer e papapá. É do ponto de vista humano, mas a gente sabe que para Deus não é impossível. Então, o que é que Deus está fazendo aqui? Vocês estão vendo o ensino? Eu fiquei impressionada, sou professora, e a gente procura técnicas, né, de aprendizagem, como é que a gente ilustra isso, né, como é que a gente fixa aquilo, como é que a gente associa isso com alguma experiência que ele já tem. E o que Deus está fazendo aqui, olha, está vendo aquele povo? Eu dei a terra para aquele povo. Está vendo esse povo? Eu também dei. Tinha um povo forte, tinha gigantes aqui, mas eu dei essa terra para os descendentes de Ló, para os moabitas. Vocês estão vendo, minha gente? Deus ensinando a eles por quê? Porque agora eles vão ter que enfrentar aqueles gigantes que eles não quiseram enfrentar antes. Deus disse: tudo bem, eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque agora eles estão, de novo, né? Lembra que eles estão ali a leste do Jordão, prontos para entrar aqui na terra. Então, eles passaram por ali também, mas tendo a lição de que outros povos que não eram os escolhidos, os edomitas, os moabitas, Deus tinha feito vencer gigantes. Então, como é que ele não iria fazer o povo escolhido dele vencer gigantes para ocupar a terra que ele tinha separado, né? Tinha dito que eles iam tomar posse desde muito tempo, né? Veja o ensino prático, né, de Deus. Vamos continuar aqui, versículo 14. Hoje eu estou bem devagarzinho, deixa eu botar uma aguinha aqui.
Passaram-se 38 anos dessa época em que partimos de Cádiz Barneia e atravessamos o Vale de Zerede, período no qual pereceu no acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente no acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não os ataquem, nem provoquem uma guerra com eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas agora, né? Queira, não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas como possessão, porque eu a entreguei aos descendentes de Ló, né? A gente já falou isso, que esses eram descendentes, eles eram descendentes de Ben-Ami, que era a filha de Ló, o filho de Ló com a filha mais nova dele. Aqui eu botei uma referência para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, Gênesis 19:38. Toda aquela coisa, né, de quem nasceu quem gerou quem, para vocês verem como Deus se importa com o seu povo, né? Ele tem um plano para cada um, ele tem um lugar certo para cada um. A gente às vezes fica querendo o lugar do outro, né? Ah, é que tá mais fácil. Aliás, a gente já falou a respeito disso, né? Que algumas tribos aí vão querer ficar nesse lugar, do lado de cá, né, a leste do Jordão. Enfim, versículo 20. Essa região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Vê como esse povo tinha nome. Cada tribo diferente, né? Cada povo diferente dava um nome especial. E era um nome que meio que soava como poder, né? Versículo 21. Eram fortes, numerosos e altos como os anaquins. O Senhor os exterminou. E os amonitas os expulsaram e se estabeleceram no lugar deles. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, insistindo, né? Mas acabamos de ler isso, sim. Vê um ensino repetitivo aqui para ver se entra. Quando exterminou os horeus diante deles, os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram no lugar deles até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximo de Gaza, os coftoritas, que são descendentes de Cã. Eu fui olhar lá, os coftoritas aí, descendentes de Cã, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram no lugar deles. Percebe como Deus havia dado a outros povos, gente, povo que não era escolhido. Deus estava dando lugares para eles habitarem, fazendo eles vencerem homens fortes, poderosos, lutadores. E isso para quê? Para mostrar que ele também podia fazer isso com o seu povo escolhido, né? Continuando aqui, versículo 24. Vão agora e atravessem o rio Arnon. Vejam que eu entreguei nas suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Agora, peraí, ele tinha acabado de dizer, olha, não faça isso com os amonitas, não faça isso com esse povo, não faça isso com aquele outro povo. Agora, o que é que Deus está dizendo? Atravessem o rio Arnon e eu vou entregar nas suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Agora Deus está dizendo: olha, estou mostrando a vocês meu currículo de sucesso, agora eu estou dando a vocês um treinamento, porque lembra, eles ainda estavam do lado leste do Jordão. Essa não era a terra prometida, mas o que que tinha acontecido? Tinha havido ali um ajuste, né, para que parte do povo ficasse aqui naquela terra. E aí esses povos precisavam ser conquistados. Agora a gente está falando da conquista ainda a leste do Jordão, tá? Na terra não prometida, mas Deus está dando a eles a prática, né? Vão lá e enfrenta esse povo, vamos treinar aqui, né? Para depois a gente ir para o profissional. Enfim, versículo 25.
terminando o 24 aqui, comecem a ocupação, entrem em guerra contra eles, literalmente. Versículo 25, hoje mesmo começarei a infundir, ver a estratégia de Deus, né? Eu estou dizendo para vocês avançarem, mas hoje ainda eu vou começar a agir. Eu estava agindo antes deles chegarem lá, Deus disse, hoje mesmo começarei a infundir em todos os povos debaixo do céu pavor e medo em relação a vocês. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com um comunicado de paz que dizia: Deixa-nos atravessar a tua terra, passaremos somente pela estrada principal, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderemos, nos venderás tanto a comida que comemos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé. Então, a proposta inicial era: vamos passar a pé, mas Deus já tinha dito: eu vou botar temor no coração deles e vocês vão lutar com eles, né? Deus já estava preparando todo o cenário. Nós, continuando ainda no 27, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comemos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé. Versículo 29. Como fizeram conosco os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Á. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Veja, esse era o plano original, lembra? E eles estão dizendo: a gente só quer passar por aqui. A gente só quer passar. Contudo, Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, porque o Senhor, o Deus de vocês, tornou o espírito dele obstinado e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Veja, estou para entregar-lhe Seom e a terra dele. Comecem a ocupação e tomem posse da sua terra. Deus tem seus planos aí, minha gente. Então, Seom, acompanhado de todo o seu exército, saiu ao nosso encontro para guerrear contra nós em Jaza. Contudo, o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as separamos para destruição, matando os homens, mulheres e crianças sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroé, junto ao rio Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve, preste atenção nessa frase, minha gente, está grifada aqui para mim. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Isso são memórias, né? Isso são memórias que são importantes, porque Deus está lembrando a eles: olha, eu fiz vocês vencerem, eu fiz aquele povo vencer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não estava nem na promessa, né? Aquela terra, e o que aconteceu foi que vocês desejaram essa terra, então a ordem era passar por aqui, mas o próprio Seom, né, se levantou para lutar contra eles e Deus os venceu, né? Eles foram vencidos ali porque Deus tinha concordado com aquela ideia deles morarem ali a leste do Jordão. Vamos começar agora o capítulo 3 rapidinho, né? A gente vai ver a marcha, né, para Canaã. Versículo 1: Depois voltamos e subimos pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para nos enfrentar com todo o seu exército em Edrei.
O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Agora estava fácil, minha gente. Eles já tinham tido uma vitória, né? Agora há pouco contra Seom, o rei dos amorreus, e agora ele estava dizendo: já vem Og, rei de Bazã, aqui contra vocês, mas não tenham medo dele. Então, aqui está o treinamento. Isso, para mim, era como se assim: primeiro tem o treinamento teórico, né? É assim, é assim, é assim, é assim. Aí, no teoria, aí você não vai direto para a prática lá, por quê? Porque você precisa de um estágio, vamos dizer assim. Então, esse estágio aqui, a leste do Jordão, estava acontecendo, né? A turma estava ali lutando contra os povos que não eram os habitantes de Canaã. Esses povos já tinham vencido gigantes, eles mesmos eram gigantes, e Deus estava dando vitória, né? Agora, depois de enfrentar a vitória contra os amorreus, aí eles não tiveram dificuldade de enfrentar outro exército, o exército de Og, né, rei de Bazã. E esses povos tinham vencido os outros grandes povos. Então, aí que está a história, né? Deus está trabalhando o quê? A mente deles. Lembra que Deus fala assim, que a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente. E eu entendo que isso aqui conta história e reconta a história, mas o que Deus está fazendo é trabalhar a mente deles, como Ele quer trabalhar a nossa. Eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, confie em mim, me obedeça, faça do jeito que eu estou dizendo. É isso que Deus está nos ensinando, né? Com tudo isso aqui, lendo essa palavra é viva. Eu oro em nome de Jesus, que a mente de cada um que esteja ouvindo isso aqui ao vivo ou mais tarde seja inundada pela palavra de Deus que está dizendo assim: eu sou poderoso, eu sou à frente, eu tenho plano para vocês, eu vou quebrar os ferrolhos de ferro, eu vou derrubar os muros mais altos que você enxergar, né? Eu vou fazer isso para você. Transforme a sua mente e creia nesse Deus todo-poderoso que opera com você, né? Versículo 11. Não, perdão. Versículo 3. Eu vou ler do 3 até o 11, tá? É um trechinho interessante sobre Israel vencendo Bazã. Então, o Senhor, o nosso Deus, também entregou nas nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argobe, o rei de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Estão vendo? Além delas, havia muitas aldeias sem muros. Nós as separamos para destruição, assim é como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. A gente já falou sobre isso. Minha gente, vou dar uma parada aqui, porque assim, ai, que história é essa que mata homens, mulheres e crianças? A gente já viu que esses habitantes da terra, eles são representantes, eles, para nós, eles são simbologia de pecado, do inimigo, da coisa que nos trava de tomar posse daquilo que Deus nos deu. Ele nos deu no mundo espiritual, né? Ele comprou para nós, mas a gente ainda não tomou posse. E a gente precisa destruir definitivamente. Eu gosto aqui, tem uma palavra que diz assim: separamos para a destruição, assim como havíamos é, feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades. E a gente vai ver lá no futuro que eles não vão destruir tudo lá na conquista da terra de Canaã, da terra prometida, e por isso eles vão ter problema. É preciso que a gente entenda isso, né? Deus, nosso Deus, não é um Deus violento, não é um Deus de mal, não é um Deus injusto, mas a gente precisa entender a linguagem dele, essa representação aqui para isso, né? E ele, você vê que ele tenta explicar para a gente
como isso é importante. Versículo 7. No entanto, todos os animais e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, estão vendo aqui? Que vai desde o rio Arnon até o Monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam de Seni. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. A propósito, Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Esse trecho aqui é muito discutido na literatura. Assim, a gente vê muito comentarista falando sobre isso. Esse trecho começando aqui no versículo 11. Vê só. A propósito, Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíes. Estão lembrados, né? Dos gigantes? A cama dele era de ferro e tinha, pela medida comum, 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Ele ainda está, ela, né? Ela, a cama, lá ainda está em Rabá dos Amonitas. Essa medida que a gente viu aí é mais ou menos 4 metros por 2 metros, né? É uma cama 4 metros. A cama da gente normalmente, né? Aí é estourando 2 metros, né? Assim, de comprimento. Mas isso significa, eles usam isso aqui, né? Dizendo assim, ele era ainda sobrevivente dos refaíns, ele era um daqueles grandões, né? Dos enormes, pá. E essa referência aqui é para dizer que, assim, agora é, eles estão vendo que podem vencer gigantes enormes. Então, há muita discussão a respeito de se isso era uma cama, o termo que está aí no versículo 11, né? Se aquilo era um sarcófago dele, e pá. Olha, eu vou dizer, eu gosto de cama grande, espaçosa, adorava quando era pequena, as minhas filhas eram pequenas, a festa em cima da cama, a gente via televisão, a gente lanchava, a gente conversava, a gente estudava. Era um lugar de comunidade, de comunhão ali, né? Gosto de espaço grande. Mas eu vou dizer, 4 metros, né? É bem grandão. Esse cara devia ser bem grandão. Mas o que Deus está dizendo aqui é: olha, tá vendo aí a cama do Refaim? Vocês venceram do mesmo jeito, né? Não importa a altura. E aí a gente vê, né, que Deus tem o controle total da situação, né? E aí, no versículo 11, diz assim: assim que o temor do inimigo foi derrotado, o último gigante que tinha por lá também foi vencido. E a gente está falando, como ele disse, do lado leste do Jordão. E agora a gente vai falar da divisão da terra conquistada aqui, né? Versículo 12. Da terra da qual tomamos posse naquela época, dei, isso é Moisés dizendo ainda, né? Lembra que isso é uma retrospectiva. Dei às tribos de Ruben e de Gade o território que vai de Aroé, junto do rio Arnon, até a metade dos montes de Gileade, com as suas cidades. O restante de Gileade e também toda a Bazom, o reino de Og, dei a metade da tribo de Manassés. Isso é uma área enorme, se você olhar um daqueles mapas, né, da distribuição de terras, essa metade da tribo de Manassés pegou essa região do norte, a leste do Jordão, mas uma área imensa que eles estão falando aqui. Versículo 13. Não é esse que eu li, né? Restando da Gileade e também toda Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Vocês estão vendo como essa coisa insiste, insiste, né? Era a terra dos Refaíns, mas agora é a terra da tribo de Manassés, tá? 14. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobe até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas. Ele deu o próprio nome àquela região, né? De modo que até hoje Bazã é chamada de Avote Jair. De Gileade a Maqui. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o rio Arnon,
cuja fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga a leste. Veja, isso aí mostra, né, esses versículos que a gente acabou de ler, mostram que as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés já tinham conquistado as terras que eles iam habitar ali a leste do Rio Jordão, né? A posse ainda não começou. Eu disse, que história é essa? Porque Moisés não ia entrar na terra prometida, né? Ele não vai entrar na terra prometida, mas o que está acontecendo aqui é um treinamento prático, né, para a conquista da terra, e Moisés ainda fez parte disso, da conquista, mas não da terra prometida, tá? Só para ficar bem clarinho aqui para vocês. E aí, isso aqui, de novo, é uma repetição. Isso aqui é Moisés repetindo para eles o que aconteceu. Isso foi narrado lá atrás, em Números 32. Se você quiser, volta lá em Números 32 e vê quando isso de fato aconteceu, né? E aí, já fechando aqui, chegando perto do final, versículos 18 a 20. Naquela ocasião, ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas armados para a guerra. Entretanto, agora já estamos estabelecendo aquela história. Vocês do leste as mulheres vão ficar aqui, mas vocês vão marchar na frente, né? Entretanto, as esposas, as crianças e os rebanhos, pois sei que vocês têm numerosos rebanhos, devem permanecer nas cidades que lhes dei, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, dará a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhes dei, tá? Então, fica aqui uma ordem. Isso aqui é Moisés lembrando a eles: olha, o acordo foi esse. As mulheres, as crianças, os animais vão ficar aqui, mas os homens vão marchar para a conquista da terra prometida de fato. E aí, os versículos 21 e 22 são lindos. Minha gente, a gente tem falado muito a respeito de fruto, né? E a gente tem falado de fruto como pessoas, né? Como vidas para Deus, né? Como ensino, como discipulado. Aí agora vê o que é que Moisés fala para Josué, que vai fazer a conquista que ele mesmo, Moisés, gostaria de ter feito, né? Versículo 21. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis que ele acabou de falar, né? Assim, o Senhor fará com todos os reinos pelos quais você passará. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Aqui Moisés encoraja Josué, encoraja. Olha, você viu essa vitória, você vai agora lembrar disso, porque da mesma forma Deus vai fazer você vencer os povos que você vai enfrentar do outro lado do Jordão. E aqui a gente tem a parte final, né, desse capítulo 3, versículo 23, diz assim: naquela ocasião, implorei ao Senhor, muito pessoal isso aqui, minha gente. Implorei ao Senhor. Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Por favor, deixa-me atravessar para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Contudo, por causa de vocês, agora ele está falando com o povo ali, né? O Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Ele disse: basta, não me fale mais sobre isso.
Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele quem atravessará a frente desse povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Olha, lá atrás a gente já viu, não foi por causa do povo, não. Moisés está aqui meio, foi por causa de vocês, mas não foi, foi por causa dele mesmo. Se você voltar lá em Números 20 tem aquele episódio das águas de Meribá. Todo mundo sabe que Deus disse para ele falar com a pedra e ele estava irritado e bateu 2 vezes na pedra. E ali Deus deu essa sentença para ele. Aqui acabou para você. Do mesmo jeito que ele tinha dito para o povo de Israel, vocês não vão entrar na terra, ele disse para Moisés, vocês não vão entrar na terra. Você. Você não vai entrar na terra prometida, né? E aí, eu quero só mostrar para vocês. Ele apelou para Deus, pediu, por favor, deixa eu ver. Mas ele não xingou Josué, não armou contra Josué, não falou mal de Josué para o povo. Olha, foi eu que tirei vocês de lá, esse cara aqui que vai julgar vocês, mas o bonzão sou eu. Ele não fez nada disso, né? Ele apelou para Deus. Deus disse: Olha, a sentença foi dada, acabou aqui, mas ele encorajou Josué. Eu quero que você entenda que a gente precisa encorajar as nossas flechas para alçarem mais longe do que nós fomos. Eu fui até aqui, mas agora eles vão plantar muitas igrejas, semente. Eu quero dizer a vocês, gente, isso é tão bom. É uma sensação maravilhosa. Deus, glória a Deus, já deu a oportunidade de eu ver, né? Como alguém me lançou, eu fui mais longe e as setas enviadas, elas vão mais longe ainda. Isso é uma coisa tremenda, isso é muito de Deus. Você criar discípulos que vão mais longe do que você pode alcançar, que façam uma obra maior, melhor até, né? Mais estruturada, mais estabelecida. É importante que a gente entenda que Deus tem, né, essa ideia de enviar e de discipular e de levar adiante, né? Como Paulo fez com Timóteo, né? É importante que a gente entenda o nosso papel, não só de fazer coisas para Deus, como preparar pessoas para estar fazendo a obra de Deus muito além do que a gente possa ir. É importante a gente passar nosso conhecimento, nossa experiência para outros. Eu quero terminar aqui com 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2 diz assim: As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Vocês estão vendo? Moisés está dizendo assim: Eu ensinei a você, Timóteo. Agora você vai achar homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outros. É assim que Deus faz. A gente tem que pensar no nosso legado, e o nosso legado, ele vai muito além do que a gente fez ou de onde ficou o nosso nome, porque a obra é do Senhor. Mas a gente precisa preparar quem Deus colocar ao nosso redor para ir adiante e fazer muito mais e espalhar, né, aquilo que Deus quer fazer, né? Os planos de Deus são muito maiores do que nós, a gente tem que ter essa consciência. Amém? Agora vamos lá, minha gente. Cadê vocês? Vamos embora. Saudade de todo mundo. Quem é que vai Bom aí? dia, Kátia. Deixa eu Vai, Edinho. começar logo aqui. Eu tô procurando a minha câmera, tá ficando rosinha, mas não sei, já Ah, mexi aqui, não Rosinha. sei o que é. Mas vê só, duas coisas. Primeiro, eu até marquei aqui na minha Bíblia, sabe? Hum. Primeiro, esse por último aí que você, começar pelo final, né? Que você falou
Nossa, quando eu li aqui, eu fiquei emocionada, assim, eu fiquei, sabe, assim, me colocando no lugar de Moisés, nessa situação, ele suplicando, na minha Bíblia diz que ele suplicou, né, assim, ele pediu, né, para entrar nessa terra. E eu me lembro que um desses estudos, eu acho que foi justamente em Números 20, quando você falou isso, o pastor Geis, ele falou nos comentários, né? Moisés, ele não entrou nessa terra aqui prometida física, no plano físico, mas ele entrou numa terra prometida na Nova Jerusalém com o Senhor, né? Mas aqui, essa lição de liderança, sabe? Porque assim, Deus diz a ele: eu quero que você, olha só o que Deus diz, Deus dê ordens. Portanto, deu ordens a Josué, fortaleça o encorajem e encorajem. E às vezes eu acho que a gente se prende muito no nosso mimimi, né? A gente fica muito com o nosso mimimi. Ah, eu não vou fazer isso. Ah, não me chamaram para isso. Ah, eu ainda tenho que ensinar outra pessoa. Ah, é outra pessoa que vai ficar no meu lugar, sabe? Assim, isso aqui para mim é uma lição, assim, de, nossa, meu Deus do céu, de liderança mesmo, né? De Moisés ali. Ele não ia entrar e, ó, não tem, pega teus mimimi, tuas kikiki, bota no bolso aí, vai encorajar o outro, que o outro é que vai entrar. E aqui também, no versículo 5 do 30 do 3 ele diz assim que todas, para mim foi uma aula de libertação isso aqui, porque ele diz todas essas cidades eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Veja só. E aí, e Deus diz a ele, não tenha medo, e destrua tudo. E Deus deu vitória a todos eles, né? Por obediência deles. E assim, Deus no controle, Deus na frente. Então, isso para mim me lembra muito as coisas da libertação da gente. Ó, não importa se está com muro alto, muitas fortalezas, trancas, cadeias aí de tanto tempo. Com o Senhor, a gente não pode ter medo, a gente vai ter a certeza de que vai ser mais que vencedor, né? Em todas as coisas, assim, eu achei muito lindo isso e a fidelidade de Deus, porque Deus disse assim: vocês vão passar, mas vocês não vão tocar neles, porque eu lá no passado, ou seja, Deus é fiel, a palavra dele não muda. Né? Ele já tinha dado aquelas terras àquele povo, ele não ia permitir que fosse lá e tomasse. Então, isso para mim me chamou muito aqui. Muito bom. É isso mesmo, né? Essa coisa de legado, né? De deixar aí é uma coisa muito marcante, né? E a gente precisa entender a importância disso para Deus, a importância de fazer, né? Preparar outras pessoas, não ficar só no nosso eu, no meu trabalho, na minha obra, né? No meu ministério, a obra é divina e ela é muito maior do que a gente. Taninha, fala aí. É verdade, esses capítulos hoje foi um ensinamento de liderança, né? Como você tem que conduzir as pessoas e em detalhes. E eu sempre, você citou, e eu cito de novo, né? Quando eu vi a primeira vez Deus mandando destruir sem deixar nada, eu encontrei aqui na Bíblia a mensagem, ele diz assim, ele mandou fazer uma santa destruição, uma santa destruição de cidades, homens, mulheres e crianças. Então, mesmo que, como você colocou, né, não deixar rastros, não deixar, porque o filho, o neto, não sei o quê, aí vai ter. Hoje a gente sabe bem disso. Lógico que surpreende a gente, mas eu gostei dessa frase, uma santa destruição, uma destruição para que nada fique, né? Que cresça a sujeira, né? Porque se ficar um, pode crescer a sujeira. Nossa. E, e outra coisa para mim foi, a gente já ouviu, mas a gente não cansa de ouvir, as frases daqui são frases que Josué fala o tempo inteiro no livro dele. Seja forte, corajoso, né? Ele foi tão bem encorajado por Moisés, né? Aquele guerreiro que ficou grudadinho, ficava ali do lado de fora, a presença, e ele ficava ali do lado de fora, mas ele ficava do lado. Ele ficou e ele aprendeu tudo isso.
Então, eu acho que quando, mesmo assim, né, porque Deus, óbvio, que como Jason disse, né, ele está lá na eternidade com o Senhor, com certeza, mas ele é um ensinamento, continua ensinando, você não vai, você me desobedeceu, você não vai. Então, que a gente creia e esteja o tempo inteiro crendo que a obediência no ensinamento do Senhor, no ensinamento da Bíblia, é importantíssimo, né? A obediência, a desobediência no tempo errado, né? Aquela frase que você comentou, obedecer no tempo errado é Também é desobedecer. desobediência. Então, a gente possa levar isso para a vida sempre, levar isso sempre para liderança, para onde você estiver, e crer que aqui é falado e refalado. Tem até um comentário que fala assim, ó, que Moisés disse, afirmando que o Senhor é Deus, nada e ninguém mais real ou imaginário pode rivalizar com o único e verdadeiro, o nosso Deus. Então, é falado e refalado. Obrigado, Kátia, porque você Amém. sempre traz e a gente repete, e eu gosto de repetir, talvez com algumas outras palavras que cada Bíblia da gente diz, né? Mas que Importante. a gente possa seguir aí. Importante. Obrigada, Tânia. Valeu mesmo. Valeu demais, viu? Aí. Obrigada. Larissa, cadê você? Estou dirigindo para a igreja, hoje eu tenho que estar lá às 9, então já estou aqui no caminho. Bora. Podia estar chegando, tá? Tô chegando, simbora. Mas não podia deixar assim, porque esse realmente é um momento muito relevante da gente tá analisando. Eu acho que Deuteronômio ele traz isso, que na realidade a gente já teve o aprendizado, mas o aprendizado até isso ele está mostrando. A gente precisa, quando a gente vê novamente, a gente já vê com outros olhos, porque passou, né, daquela fase. Então, assim, como é importante isso no ensino, né? Primeiro a gente faz essa primeira leva, muitas coisas a gente perde, mas na segunda a gente começa a ver os detalhes, coisas que a gente não observou no primeiro, Perspectiva, né? né? Então Uma perspectiva a aconteceu. perspectiva já é diferente, né? Às vezes a primeira até nos assusta, né? A segunda você começa talvez a ver com uma profundidade maior. Eu não vou ser redundante, porque eu acho que as principais questões mesmo, no sentido maior, já foram ditas, mas o que me ressalta, que eu acho que é importante, assim, é o juízo de Deus. O juízo é de Deus. Quer dizer, a gente aqui não tem para dizer, então vá por aqui, esse povo a gente vai enfrentar, porque aos olhos humanos iam enfrentar povos que eles iam perder, não é uma questão de sucesso ou não sucesso, mas que não eram para ser enfrentados. Quem decide isso não é a gente, quem decide isso é Deus, porque ele tem um plano, ele sabe, ele formulou, então isso nos ensina a nossa limitação, a gente só vê o aparente, e Deus vê o completo. Então, ele mostra, assim, da nossa incapacidade de sozinhos decidir quem presta, quem não presta, quem é joio, quem é trigo. Então, aí mostra o juízo dele no tempo dele, na forma certa. Então, isso para mim, assim, aí foi muito claro, sabe? Então, a gente não tem essa capacidade. É ouvir a Deus e ele é quem decide. Não é a gente que decide e julga quem vai estar no céu, quem não vai estar, quem é merecedor de morte, quem não é, quem é merecedor de salvação e não é. Então, Ele isso dá está com as ele. dicas, ele dá as dicas. Pega a dica. Mas é dele. Mas é dele, não é nosso. Isso. A Aham, gente, a aham. gente, né? Então, eu acho que essa para mim foi a primeira coisa assim que dentro disso mostrou. A segunda, que já se falou da liderança e desse aspecto de Moisés, né? Que ele não entrou e ele suplicou a Deus. Primeiro mostra que o caminho é esse, a gente falar com ele. Mas é o sucesso, que aí, o sucesso que muitas vezes a gente tem a ilusão desse mundo, que é, eu tenho a conquista, então eu estou com a taça, eu fui sucesso. Na realidade, o sucesso dele foi infinitamente maior do que o que a gente pode perceber no mundo visível. Ele teve a conquista no mundo invisível, tanto que ele teve lá na transfiguração com Cristo.
Quer dizer, o sucesso dele foi na vida eterna. Então, assim, talvez, para mim, o que mostra aí que essa ilusão de sucesso, do que é sucesso para a gente, às vezes são coisas visíveis. E essas coisas visíveis são transitórias. E Moisés teve sucesso na vida invisível, foi muito maior. Então, o que me vem é isso. O que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo pelo que é visível, a gente está fazendo pelo que é eterno. Então, assim, aí me mostra muito esse sucesso dele. É, dito no Novo Testamento, né, a gente teve um exemplo completo disso, porque talvez se a gente ficasse só ali, a gente ia dizer, realmente, poxa, ele suplicou, ele deu tanto. A gente fica nas nossas limitações humanas mesmo. Poxa, eu estou Verdade. fazendo tanto, eu fiz tanto para Cristo, e por que que eu não? E na realidade, primeiro, ele amou a gente antes mesmo, quando a gente era pecador. Não existe isso de fazer e por isso conquistar. Na realidade, ele conquistou para a gente, né? Então, assim, não é o que eu fiz, eu deixei de fazer. Ele já nos separou para ele. Então, acho que essa, para mim, é uma coisa assim, não tá na minha força, né? Não está na minha força. Então, eu vejo esse exemplo dele no sentido completo como exemplo para a gente. Assim, é, não é o dia a dia, não é essa ilusão, não é uma taça, não é uma conquista humana, né? Uhum. Então, eu achei assim isso pleno nesse sentido maior. Eu achei ótimo Muito o bom. seu comentário. Engraçado, porque eu deveria ter insistido nisso, né? Que eu concordo plenamente. Mas é um negócio que, assim, eu nem falo, sabe por quê? Porque na minha cabeça, na verdade, eu não questiono nada de que Deus decide na Bíblia. Assim, ele foi injusto. Ai, coitadinho de Moisés. Não, não, Deus falou. Pô, para mim é bastante. Então, assim, a minha cabeça, eu não tenho essa sensibilidade, vamos dizer assim. Ai, coitadinho de Moisés. Porque se eu fosse ter, Cátia, eu ia dizer assim, mas na hora de começar, ele disse, não, não, eu não posso não, eu sou gago. Podem começar a pensar em Moisés. Ok, peraí, que eu vou botar aqui na mesa assim. Olha, ele nem queria fazer isso. Olha, não sei o que lá. Deus não tomou conhecimento dele. Não, você vai fazer porque eu quero que você faça. Então, assim, a gente às vezes se prende, né, nessas coisinhas, né, no sentadinho, o bichinho, ele queria entrar na terra, mas ele não queria nem sair do canto dele, ele queria ficar pastoreando ovelha, minha gente. Então, aguenta aí, porque Deus sabe mais, Deus sabe mais. E eu acho que a gente perde muito tempo questionando as decisões de Deus, sabe? O certo e errado estão na minha cabeça, eu tenho uma premissa assim, olha, Deus é onisciente, Deus ama todo mundo demais, Deus é super generoso, né? A justiça dele não é a minha justiça, é muito maior do que a minha justiça. Então, para de perder tempo com isso e vamos cuidar da vida. Falando sério, eu não perco tempo questionando as decisões de Deus. Por que que ele fez? Por que que ele não entrou? Porque ele estava velho? Porque era coisa de lutar? Eu já ouvi tanta coisa assim. Por que que ele não entrou? Ele não entrou. Porque Deus achou que era melhor. Pronto, parou. Eu me preocupo muito com o que ele acha que eu devo fazer, né? Eu olho, eu leio a Bíblia muito, penso assim, qual é a minha parte? Como é que eu não faço errado? Como é que eu posso, pelo menos, né, dar uma parte do que Deus espera de mim? Então, essa perspectiva aí é importante. Eu gostei muito do comentário, assim, porque alguém pode pensar, ai, tadinho de Moisés, eu não tenho pena dele, não. Eu tenho pena de mim, então eu vou cuidar do meu errado para eu não ficar fora da terra prometida, viu? Falando sério. Maravilha, minha gente. Chegou a hora aí da gente. O nosso pastorzão está viajando. Ele está em família lá, né, com Denise no Rio. E nós vamos aqui encerrando. Aninha, eu queria pedir para você estar fechando a gente aqui nesse momento com oração. Vamos juntos, vamos fazer isso, amor. Vamos sim. Ai, Senhor, vamos orar aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse estudo, Pai, por tanto aprendizado, Senhor. Obrigada, Deus, porque a tua palavra, Senhor, ela é luz que ilumina o nosso caminho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ler as tuas escrituras, a ler a tua palavra e a vivê-la, Senhor, e a praticá-la, Senhor. Como foi dito aqui, Deus, que a gente olhe para nós mesmos, para dentro de nós, Senhor, à luz da tua palavra
e nos questione mesmo assim, o que é que eu posso fazer, Senhor, para que eu ande cada vez mais junto de Ti, Senhor, para que eu siga realmente, Senhor, os Teus caminhos, assim, que a gente não se desvie, Senhor, que a gente não tome as coisas no nosso próprio braço, não haja por impulso, mas haja de acordo com a tua palavra, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ensine cada vez mais. Eu já te agradeço, Deus, pela tua longanimidade, pela tua paciência, pela tua misericórdia conosco. E eu oro, Jesus, para que esse apegante às Escrituras nos leve cada vez mais para perto de Ti, que a gente possa realmente, Deus, viver nesse mundo, né? A tua resplandecer nesse mundo, Deus, a tua luz. Senhor, obrigada. Obrigada por essa palavra maravilhosa. Obrigada pela vida de Kátia. Obrigada por cada um que está aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um domingo na tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Maravilha, amores. Am- Valeu demais. Foi muito bom esse negócio, foi não? Deus abençoe todo Foi. mundo. Até mais. Até semana que vem. Até Beijão. semana. Amém.